Veria Conelli é psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, diretora do Instituto Gerard, colunista da Folha de São Paulo, autora e organizadora de livros que abordam a temática próxima ao que falará hoje aqui: parentalidade, psicanálise e vulnerabilidade social. Com a palavra, Veria Conelli. Bom, eu fui a única desobediente que não desligou o microfone, agora acabei de perceber. Queria agradecer muito o convite, Liliane, vocês que estão rompendo fronteiras aí, né, da América Latina, que é tão importante para todos nós e tão pouco azeitada essas relações, né? Muitas vezes a psicanálise está mais interessada no que acontece na Europa, o que eu acho realmente ultra questionável hoje em dia, com toda a produção que a gente tem aqui na América Latina, tão ligada às nossas questões, à nossa história, né, tão forte, e muitas vezes a gente ainda está, né, numa franca demonstração de colonialismo, né, pagando pau para a Europa, sem pensar que a gente já tem aí uma história importante, não somos principiantes nessa área, né? Então, acho que o EPLA, fiquei muito feliz de ser convidada, estou honrada de estar aqui com vocês, porque eu acho que é uma iniciativa bem na direção das coisas que eu acredito e da psicanálise que me interessa, né? Então, eu queria começar a pensar, tentar contribuir um pouco com esse pensamento da questão da parentalidade, primeiro tentando vencer um certo preconceito que eu mesma tinha, uma certa questão que eu mesma tinha em relação a estudar parentalidade, que muito frequentemente tem uma marca meio de assunto de mulherzinha, né? Então, por quê? E eu vou tentar explicar um pouco por quê e tentar escapar desse estereótipo que não faz jus absolutamente ao trabalho da gente, né? Então, depois de muito tempo com essa clínica, pensando nas questões da parentalidade, eu me juntei a mais duas colegas que hoje trabalham diretamente comigo, que é a Daniela Tepperman e a Thais Garrafa, e a gente fez essa coleção sobre parentalidade, e a gente fez uma definição que até então, até agora, para mim faz muito sentido, e que eu acho que a partir daí a gente vai conseguir pensar juntos, né? A gente definiu a parentalidade, se eu estiver falando rápido, vocês vão me dando ou na hora das perguntas também, né? A parentalidade como a produção de discursos e as condições oferecidas pela geração anterior para que uma nova geração se constitua subjetivamente em uma determinada época. Disso decorre considerarmos os sujeitos que se incumbem da tarefa parental no plano singular, sem negligenciar o campo social que os enlaça. E por que eu tenho, assim, essa xodó por esse parágrafo no qual a gente define praticamente uma certa posição política em relação à parentalidade, né? Porque esse termo parentalidade, ele vem historicamente sendo associado à relação mãe-bebê, sendo reduzido à relação mãe-bebê, também em função de questões políticas, né? Então, a gente vai ter uso desse termo controverso, quem usou a primeira vez, mas a gente já tem aí alguns autores pensando nisso já em 1950, né? Então, a Teresa Benedetti, que é uma psicanalista húngara, ela foge para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra, e em 49 ela já começa a produzir estudos sobre a relação entre esposas, filhos, gênero, democracia. Ela tem estudos importantes aí sobre a igualdade de gênero e a relação parental, mas ela vai usar o termo mesmo, a primeira vez num ensaio sobre a parentalidade como uma fase do desenvolvimento libidinal, né? E é um texto muito capturado pelas questões biológicas, muito capturado pelas questões teológicas de gênero, mas muito interessante também. Eu acho que eu vou tentar desenvolver esse pensamento com vocês. Eu acho que ela acerta numa coisa, mas ela mistura com outra, um pouco o que o Winnicott faz também com a questão da parentalidade, né? Então, em 59 ela faz esse texto, um texto que vocês conseguem encontrar na internet, depois eu até, se quiser, copio ele aqui e jogo no chat para quem quiser. E, bom, é um texto onde ela vai usar esse termo, supostamente pela primeira vez, enfim, e ela vai dizer o seguinte: olha, o desenvolvimento libidinal, as fases de desenvolvimento libidinal, elas não se encerrariam
com o fim da adolescência, mas com a experiência parental. E ela faz uma distinção importante entre a experiência parental da mulher e a experiência parental do homem, e isso seria, assim, um movimento a mais no desenvolvimento das fases libidinais humanas, na direção do que ela vai chamar de maturidade, e que um certo paradoxo, porque, bom, nem todo mundo quer ter filhos, nem todo mundo vai ter filhos, então fica assim, como é que ficam os desenvolvimentos dos coitadinhos que não se tornaram pais, né, fica aí um handicap, o que está em jogo nessa ideia, mas é um texto que, apesar de muitas questões anacrônicas, ele traz uma leitura interessante entre o que se passa entre uma mãe que gestou e pariu e o seu bebê, o que pode estar em jogo nessa relação, que eu acho que a gente não pode descartar tão rápido. E se a gente souber onde a gente pode colocar isso, talvez a gente não jogue o bebê com a água do banho, tá? Na mesma época, por isso que é a controvérsia, né? Porque as coisas que aparecem na mesma época interessa pouco quem escreveu primeiro, né? Mas a gente vai ter, né, que comumente se fala que a primeira vez que se usa o termo parentalidade teria sido pelo Paul-Claude Racamier, né, que é um psicanalista francês, nos anos 60, e ele está preocupado com a patologia das relações entre bebês e suas mães, mães com psicose puerperal e com distúrbios de vínculos. Então, ele está preocupado com a maternalidade e com as mais ligadas às questões da patologia. Então, se a Benedek está falando de uma fase de desenvolvimento que seria normal, né, o Racamier está preocupado com uma clínica de adoecimento de mães, bebês no laço, enfim. Depois, normalmente, a gente vai ter o Lebovici nos anos 80, já pensando na parentalidade, né, que é uma citação dele, a parentalidade vai além do fator biológico, para se tornar um pai ou uma mãe é preciso ter feito um trabalho interior que começa pela aceitação de que herdamos coisas de nossos pais. Não me refiro ao que é genético ou programado, como apego, e assim aquilo que é relativo à transmissão intergeracional. Então, tem toda uma preocupação no pós-guerra sobre as questões da parentalidade, uma vez que a gente tem um trauma mundial importante, e tem toda uma geração profundamente afetada decorrente dessa matança mundial, né? E se debruçar sobre essas questões. Quando a gente pensa, vocês veem, nesses 3 exemplos que eu estou trazendo do uso do termo da parentalidade, são exemplos que vão lá na capilaridade, vão na relação entre pais, primeiro a mãe e seu bebê, e o pai, mais ou menos, depois a mãe com alguma patologia, uma psicose puerperal, enfim, e depois também a relação entre pai, mães e seus bebês. Então, a gente está ali na capilaridade, ali naquela último elo da relação entre o cuidador e a criança, e o cuidador aqui muito pensado no lugar de pais biológicos cis, heteronormativo, e pais genéticos da criança também, né? Então, a gente está ali a psicanálise ainda muito capturada por um imaginário no qual as coisas se resumem ao que cada um viveu na sua história pessoal, ao seu inconsciente, suas fantasias, e como vai transmitir isso para os seus filhos, com as suas fantasias, com os seus mitos, com os seus não ditos, e como isso vai aparecer tanto como saúde, ou adoecimento da prole. A gente ainda está vendo a parentalidade ainda com esse lugar normativo e de ultra-responsabilização do efeito das funções parentais na criança a partir do que o pai e a mamãe deixaram de fazer, né? Então, aí não entra muito, ou não entra quase nada, né, ou na sua inteira complexidade, a gente pensar que pai, que mãe, é branco, é negro, é trans, é cis, é hétero, é homossexual, é pobre, é rico, né? Então, o que estaria em jogo aí, e assim, é indígena do quê? Do século XV, vive numa sociedade urbana no século XXI, quer dizer, não tem temporalidade, não tem história, a gente está um pouco solto ali, pensando que existiriam para todos, de uma certa forma, ou que a gente poderia falar do que é humano só nos referindo a nós mesmos, né? Então, esses cruzamentos que vão fazer toda a diferença na nossa clínica, eles desaparecem nesse discurso da parentalidade. Então, quando a gente pensa a parentalidade como o que uma geração promove em termos de discursos e condições para que uma nova geração
advenha e se constitua uma geração de sujeitos, né, não só de filhotes humanos, mas de sujeitos pensados a partir da implementação do inconsciente, né, do sujeito como sujeito dividido, sujeito da psicanálise, não filhotes de mamíferos humanos simplesmente, aí a gente já está pensando numa outra complexidade, e a gente está pensando que essa geração que gera uma outra, ela inclui as pessoas que não tiveram filhos, mas que, de alguma forma, fazem a diferença naquilo que possibilita condições materiais e condições psíquicas para que alguém ali assuma uma função parental, por exemplo. Então, é uma visão totalmente diferente do que vinha se falando da parentalidade, porque quando a gente começa a fazer essa pesquisa, nós três, né, tínhamos um problema muito sério com esse termo parentalidade, porque ele é reducionista e porque depois ele ainda foi sendo profundamente apropriado pelo neoliberalismo e se tornou, vocês vão ver na internet, no Instagram, nas redes sociais, né, coaching praticamente, né, coaching de pai e mãe, então curso de parentalidade para pais e mães que querem ter filhos, que não tenham problemas psíquicos, então a gente vai vendo como esse termo foi sendo apoderado e foi sendo comercializado e reduzido, empobrecido, né, e a gente justamente queria usar o termo, não só ficar mudando as palavras, mas tentar problematizá-lo e criticá-lo, né. Bom, e da onde que vem esse reducionismo, né? Por que a parentalidade, por que isso que gera um outro sujeito acabou se tornando uma prerrogativa inteira da mulher e da mulher que gestou e pariu? E a gente vai reconhecer em nós mesmos, na clínica e na nossa surdez clínica, porque eu estou falando aqui não só dos pacientes que eu escuto, mas dos meus alunos e supervisionandos, de mim mesma nesse processo, né, de mim mesma me havendo com uma surdez, e que eu reconheci como uma hierarquia da parentalidade, que eu vou chamar nesses termos, que seria, primeiro a gente tem a mãe biológica, cis, hétero, obviamente, né, como numa escala de valores, a figura principal capaz de cuidar de uma criança e estabelecer o que é bom para ela, né? Então, uma normatividade desta mãe cis, hétero, que gestou e pariu. Depois você vai ter o pai, mais ou menos, mas se a mãe morre, a gente vai arranjar uma avó, uma tia, esse pai casa logo, precisamos de uma mãe para esse bebê, aí você tem a mãe adotiva, e aí você vai tendo uma escala de valores, por final, assim, quando muito você tem o cuidador, talvez, em alguns casos, o pai vem depois que o cuidador, eu digo, em alguns casos vem depois, quando você trabalha, por exemplo, com advogados, quando você trabalha com conselho tutelar, quando você trabalha com a questão das guardas, muitas vezes as pessoas até esquecem que a criança tem o pai, enquanto não acha, a mãe está incapacitada, morreu, deprimida, perdeu a guarda, muitas vezes não se pensa no pai como uma figura possível, o pai daquela criança, mas a avó, uma tia, a gente mesmo tem dificuldade nessa escala de valores, mais ou menos inconsciente, de reconhecer que a gente imputa garantias e qualidades e competências a priori para esses sujeitos a partir de uma categoria que começa do biológico / gênero, né? Então, isso está na psicanálise, tá, gente? Não estou falando uma coisa, olha, então tá, o pessoal lá no Instagram, isso é senso comum. Não, isso está no DNA da psicanálise, historicamente na psicanálise, e a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Porque não tem nada de moderno nessa conversa, né? A psicanálise está alerta para as questões da parentalidade, embora o termo seja mais recente, há muito tempo, né? E só para dar um exemplo dessa questão, a primeira participação de uma mulher nos famosíssimos encontros de das quartas-feiras com Freud, né, foi uma participação que gerou uma certa polêmica, né, as mulheres mal tinham direito a voto ainda no mundo, eu não lembro exatamente quando que no Império Austro-Húngaro as mulheres já tinham começado a votar, mas era em torno dos anos 10 também.
Então, para entrar uma mulher ali, elas podiam assistir, enfim, mas para entrar ali, fazer uma conferência, teve toda uma discussão, entra, não entra, e quem pôde, teve essa honra, foi a Margarete Hilferding, uma médica psicanalista muito genial, uma entre muitas mulheres que nessa época foi morta pelo nazismo, então tem muitas mulheres importantes, Sabine Spielrein, Margarete Hilferding e outras que a gente não sabe mais delas, porque elas são mulheres e também porque elas, infelizmente, não viveram tanto quanto poderiam, né? E essa conferência da Margarete foi em 11 de janeiro de 1911, e se chama Sobre as Bases do Amor Materno, e ela vai discutir o efeito da experiência da gestação e do parto para as mulheres na relação de vinculação com o bebê, e ela vai dizer que a biologia não garante, que tem alguma coisa ali que tem que ser construída a posteriori. Ela está, de algum jeito, alertando ali para o fato de que os instintos e que o parto e que a gestação não garante a formação de vínculo. É uma coisa super moderna que ela está trazendo em 1911, e quando ela acaba a conferência, quem tiver interesse, não é difícil de achar o livro no qual está a conferência dela, está nas atas, mas também teve uma publicação de 99 com essa conferência. Ela vai dizer, no final todo mundo comenta o que achou do que ela tinha falado, ela fala, senhores, muito obrigada pela oportunidade, está doendo, vocês não entenderam nada do que eu falei, e tudo bem, e fica por isso mesmo. Então a gente já tem aí 111 anos, 110 anos passados, e esse tema continua sendo um pouco problemático para a psicanálise também. E a Hilferding ainda tem uma coisa muito interessante, que ela está falando do ciclo perinatal, ela não está falando só da parentalidade, mas ela está falando da experiência, da gestação e do parto, e como isso pode afetar psiquicamente as fantasias, enfim, e como ela atesta que ali não tem nada garantido pelo biológico, né? E interessante porque isso sempre retorna até recentemente, essa suposição de que existiria algo garantido pelo biológico, né? Bom, isso é muito presente, tá, na psicanálise, e a psicanálise, ela eu não vou entrar, por conta do tempo da gente, toda a história que vai levando a gente a chegar num ponto onde se acredita que mãe é tudo, e que uma mãe fica completamente preenchida com o seu bebê, e que sem a mãe o bebê está condenado, e toda essa parafernália, todas essas fantasias de garantia, porque isso aí a gente tomaria muito tempo, mas eu recomendo, né, o livro da Badinter, O Mito do Amor Materno, que é um livro que está com a tradução completamente errônea, não é mito do amor materno, porque o amor materno não é um mito, é uma possibilidade, uma realidade, assim como o amor paterno, o amor entre humanos. O que ela está colocando ali é o mito do instinto materno, né, isso que ela está, então a tradução está errada, não é nem isso que está em francês, não tem nada de mito de nada ali só que é um amor construído, e então isso também causou mais polêmica ali, por conta de ser uma historiadora que vai mostrar por A mais B que não dá para acreditar em mito numa coisa que não se reproduz em toda a espécie, e em alguns momentos históricos a gente sabe que as mulheres e os homens não tinham nenhum interesse pelos filhos, que morriam como moscas, né? Então, é muito interessante, acho que vale a pena entender da onde que vai, quer dizer, eu até tinha separado aqui um texto, mas eu vi que ficou muito longo, então eu achei melhor explicar, né, como é que, a partir do renascimento, da construção da família burguesa, a partir dos primórdios do capitalismo, a necessidade de transformar a mulher na cuidadora da família e fazer com que ela se detenha totalmente ao cuidado da prole, vem responder não às necessidades dos bebês e das psíquicas, mas às necessidades do capitalismo, né? Tanto que a gente vai ter no livro da Silvia Federici, né, que eu também super recomendo, Caliban e a Bruxa, que acho que muitos de vocês devem conhecer, que é um livro meio básico das questões do feminismo. A Federici vai dizer, bom, mas a gente vai falar que as mulheres foram queimadas na Idade Média, porque era a época das trevas, mas, na verdade, o auge da queima às bruxas se deu em pleno Renascimento, entre 1560 e 1650. E, nesse momento, a perseguição e queima das mulheres
no Renascimento, né, diz mais respeito ao fato de que era imprescindível que as mulheres fossem separadas umas das outras para que elas pudessem parar de funcionar comunalmente e se ater só a família nuclear burguesa. E o jeito era criar esse clima de horror no qual as mulheres não podiam fazer o que era a prerrogativa delas, que a prerrogativa das mulheres era a questão perinatal, era gravidez, parto, puerpério, amamentação, tudo isso era o universo delas, elas dominavam, controlavam e criavam uma relação de sororidade que impedia que elas se dedicassem só à família. Então, elas vão sendo atacadas, despossuídas. Eu acho que é um livro que é assim, inescapável para a gente entender o que está em jogo na nossa relação hoje entre mulheres. E ela fala uma coisa muito curiosa nesse livro, ela fala a palavra gossip, que quer dizer fofoca hoje em dia, né, e é um tom pejorativo, né, aquela fofoca das mulheres, enfim, na verdade, originalmente significava amiga, né? Então a gente perde o sentido da palavra gossip, porque essa relação entre as amigas vai se tornando cada vez mais paranoica, elas estão falando mal da gente, né? Elas estão lá fazendo coisas de bruxaria, então se torna fofoca para que esses laços se rompam. E a gente resgata a palavra, muito recentemente, uma palavra que sempre existiu, mas que agora caiu na boca do povo, que é sororidade, que é quase uma tentativa de trazer de novo à baila a ideia de um laço feminino que não seja contra a família, né, que seja positivado, né. Então ela vai explicando todo esse movimento que foi sendo feito para responder questões políticas, econômicas e sociais, que vai interpretando que tudo que interessa para um bebê é a sua mãe biológica ou substituta do mesmo gênero, e o pai é o provedor que vem no final do dia só para dar uns cascudos na criança, porque a mãe conta que ele aprontou durante o dia, enfim, tem essa divisão do trabalho, ela é fundamental para a sociedade capitalista, porque para que o proletário seja explorado pelo patrão, tem uma casta que está abaixo dele, que é a casta das mulheres, totalmente invisibilizada, que dá as condições para que ele seja explorado. Mas enquanto ele pode ter uma consciência política de que ele está sendo explorado, aquilo que a mulher oferece de trabalho doméstico e trabalho de cuidados, da reprodução dos cuidados, é considerado amor, né? Então, isso cria ali um entendimento psíquico dos laços afetivos e amorosos da mulher com seus filhos e com o marido e com a família, que na verdade não responde a nada, que é psíquico, mas responde ao que é da ordem social. Nós precisamos de laços amorosos e afetivos entre nós, mas eles não precisariam estar exclusivamente associados ao feminino, e estão, né? E a gente já vai vendo como isso vai criando um ruído na clínica, quando os próprios psicanalistas vêm perguntar: nossa, mas são dois homens casados criando uma criança, como é que eles vão fazer para cuidar, né? Cadê a mulher? Cadê o elemento feminino? Cadê o cheiro de mãe, né? Quer dizer, então, uma confusão aí entre o que os humanos precisam e um certo discurso social sobre as relações da parentalidade, né? E aí, como é que fica essa ideia, né? Essa ideia que vem, eu estou aqui passando rápido, né? Que vem ao longo dos séculos, de que mãe é tudo, de que a mãe biológica sabe, o bebê nasce, ela já sabe o que ele precisa, e que, então, a rejeição materna, que é condenatória na clínica, e o Freud comendo bola, dizendo que é inimaginável que uma mãe odeie seu filho. E aí tem um livro maravilhoso do Conrad Stein, que eu não sei se vocês conhecem, porque é um livro já antigo. Eita, cadê o Conrad Stein aqui? Que chama As Eríneas de uma Mãe. Eríneas são personagens da mitologia, onde ele vai dizendo da dificuldade do Freud de reconhecer o ódio materno pela prole, né? Ele vai tendo, porque seria que ele reconhecesse
o ódio da mãe dele por ele mesmo. O Conrado vai fazendo um texto muito irônico, é um ensaio, né? Então, As Iríneas de uma Mãe, ensaio sobre o ódio, é pequenininho o livro, mas é muito potente, ele tira muito sarro respeitoso do Freud, mostrando a dificuldade do Freud de entender que uma mãe é, acima de tudo, uma mulher, que depois o Lacan vai resgatar, né, que a boa mãe é, acima de tudo, uma mulher, né, é mais do que uma mãe. Mas, antes da gente chegar no Lacan, e as suas questõezinhas, que também que não são poucas, alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? A gente tem que entender que essa conta do mãe é tudo, as mulheres têm que ficar com os filhos dentro de casa, enfim, e a gente ouve isso todo dia na clínica, né, gente, assim, não, ela tem que ficar com o bebê, porque só ela sabe cuidar do bebê, que eu não sei cuidar, não vai dar certo, é instintivo, né, é o natural, e se isso não é explicitado assim, que pega mal, de algum jeito passa, mesmo quando não é explicitado, está ali de algum jeito, inconscientemente, na nossa fantasia, né. Então, ao longo da história, o que vai acontecendo é que esse pai provedor e essa mãe da casa é insustentável, né? É insustentável porque, bom, e se o cara morre na guerra? E se o cara não provê? E se o cara abandona? E se a miséria é tanta que o que ele traz não é suficiente? Quem garante que eles vão ficar juntos? As mulheres vão sobrando com seus filhos, cada vez mais, acho que hoje mais do que nunca, e o Estado vai tendo que aparecer, porque o que vamos fazer com essa horda de crianças órfãs, abandonadas, negligenciadas, mutiladas, com vários distúrbios, enfim, como é que a gente vai fazer se as mulheres não derem conta, quem cuida das mulheres, né? E aí o Estado começa a comparecer, já muito mais para cá, já na passagem do 19 para o 20, né? Começa a comparecer buscando oferecer subsídios para as mulheres, para elas poderem fazer essa tarefa, né? Tentando prover um tanto para as mulheres. E aí a gente tem um problema sério, porque isso que foi sendo considerado um discurso maternalista em pró da mulher, ele não é em pró da mulher, ele é em pró da prole, ele é em pró das crianças. Mas ele parte de um erro que as feministas logo sacaram, porque ele diz, para cuidar das crianças, nós temos que cuidar das mães. Ok, só que isso faz supor que cuidar das crianças e cuidar das mães seja sinônimo, ou seja, não se trata de cuidar, que a sociedade crie condições para que as crianças se desenvolvam, mas, de novo, reiterar que a responsabilidade é das mães. Então, a gente vai cuidar das mães para que elas façam aquilo que é responsabilidade delas. É o famoso marido que chega e fala, eu vou te ajudar, porque como isso é responsabilidade sua, o que eu faço aqui é ajuda, não é divisão de responsabilidades. E as mulheres hoje já falam, não vem falar que você veio me ajudar, porque, na verdade, isso aqui é responsabilidade sua. Mas o Estado e nós costumamos pensar cuidado com a infância como ajudar as mulheres a fazer o que, de fato, é só a responsabilidade delas. Né? Isso gera uma polêmica até hoje, né, gente? Até hoje, a gente tem muita dificuldade de entender que não se trata de ajudar as mulheres, mas se trata de nós todos nos responsabilizarmos pela próxima geração, mesmo quem não teve filhos, mesmo quem não é mulher, enfim. Isso é um discurso extremamente pernicioso da ajuda, né? Mas eu costumo dizer, bom, campanha para a fome tem que ter comida hoje, mas porque as pessoas têm que comer hoje, então a gente tem que ajudar as mulheres nessa tarefa, desde que a gente não esqueça que campanha contra a fome é sempre uma campanha que tem que ser estrutural, contra as razões da fome, e não só o prato de comida hoje. Então as mulheres precisam ser ajudadas hoje, mas a gente tem que sair desse discurso. Bom, como é que entra a psicanálise aí? A psicanálise é totalmente herdeira do maternalismo, né? A psicanálise é uma teoria que começa no 19 para o 20, no auge do maternalismo. Né? Então, a psicanálise vai ter um dos expoentes maiores do maternalismo, você já sabe, é o Winnicott. Né? O Winnicott é um dos expoentes do maternalismo. O Winnicott, ele é um autor que vai trazendo para a gente uma série de interpretações da clínica, e eu vou ter que só mudar a luz aqui, porque agora a luz do sol se foi, e agora eu preciso de um fato aqui para iluminar.
O Winnicott é maravilhoso, tá, gente? Eu vou morder e assoprar, uma expressão bem brasileira, que eu vou falar, eu acho ele maravilhoso, assim como Freud, maravilhoso, misógino, maravilhoso, com seus problemas, transfóbicos, sem problema, porque, claro, todos somos capturados pela nossa época, e cabe aos herdeiros discutirem, sem jogar o bebê com a água do banho, discutir o que fica e o que sai, essa nossa obrigação. Eles já fizeram parte deles, mas cabe a nós também a nossa crítica, né? Eu trago o Winnicott só por uma razão, poderia trazer o Freud, poderia trazer o Lacan, mas eu trago o Winnicott porque ele vai me levar num lugar que me interessa, de argumentação com vocês, tá? O Winnicott é um cara, porque o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente tem um critério no qual a mãe biológica está acima de todos os outros, e que faz com que pais adotantes, pais, casais de homens, gays, ou trans, enfim, vão se sentindo sempre com uma incapacidade, um handicap em relação à possibilidade da parentalidade. Isso está presente em discursos de psicanalistas hoje, tá? E o Winnicott, ele é um cara que se preocupa profundamente em falar sobre as funções parentais a partir de competências que o ambiente deveria ter para cuidar dos bebês, né? Então ele usa o termo ambiente, que é muito rico, muito importante, mas no mesmo texto em que ele vai falando de ambiente, vai falando das funções necessárias para a constituição psíquica de um bebê, ele vai sempre escorregando para dizer da mãe biológica, sempre, né? Então, eu estou me referindo a um texto de pouquíssimas páginas, mais fundamental, que é a preocupação materna primária, é um texto de 1956, né, gente? E esse texto, ele vai falando de um adoecimento, aspas, psíquico, um adoecimento paradoxal, porque dentro da normalidade, no qual a mãe se identifica de tamanha forma com o bebê, que ela é o bebê é ela entra num ciclo esquizoparanoide, que ele vai falando que a preocupação materna primária é um processo que está entre o final da gestação e o puerpério, ali, primeiras semanas, e que depois ela sai disso para o benefício do bebê, que precisava de alguém que fizesse essa ultra-identificação para poder cuidar dele, tá? Veja, quando é que se dá a preocupação materna primária? Quando é que se dá o ápice da competência para criar um ambiente, para cuidar de um bebê, competência essa sem a qual o bebê sofreria danos irreversíveis? Se dá entre o fim da gestação e as primeiras semanas depois do parto. Ué, mas e se o bebê é adotado? Ué, e se são 2 homens que cuidam? E se está com cuidadores? E se não tem a gestante? E se você não acompanhou o parto? Você está falando do nascimento do bebê ou você está falando do parto? Porque parto é uma coisa que acontece com pessoas que gestaram. O nascimento só acontece com o bebê. Ele está falando que é uma coisa que se dá dentro do ciclo perinatal. Então, ele está confundindo a competência necessária para o bebê a uma competência de quem gestou e pariu. É o top da balada. O resto é só um arremedo disso daí, é só uma tentativa de mimetizar isso daí, né? E isso aparece no texto de várias formas. Ele está falando de uma coisa sensacional, mas a minha crítica é que ele está confundindo 2 acontecimentos distintos, né? Então, ele vai falar, por exemplo, podemos falar agora, na página 404 desse texto, podemos falar agora sobre o motivo pelo qual acreditamos que a mãe do bebê, prestem atenção, é a pessoa mais adequada para cuidar desse mesmo bebê. Ela é a pessoa capaz de atingir esse estágio especial de preocupação materna primária sem ficar doente. Já a mãe adotiva, ou qualquer outra mulher capaz de ficar doente, no sentido da preocupação materna primária, estará possivelmente em condições de adaptar-se suficientemente bem na medida da sua capacidade de identificar-se com o bebê. É um parágrafo bem ambíguo, bem complicado, porque ele diz que a mãe do bebê é a mãe biológica. A mãe do bebê, sem nenhum adjetivo, subentende que é a mãe biológica. E aí a mãe adotiva, se esforçar e correr bastante, ela também chega lá e se identifica com o bebê. Aqui ele, claro, não está explicando coisa nenhuma sobre o porquê que ele acha que é a mãe biológica. Porque ele diz,
Só que ele não ouve o que ele disse. E aí ele vai dizer isso em outro texto, tá? Ele vai dizer, e eu vou tentar mostrar o que eu acho que ele está dizendo aqui, que é precioso, mas que ele interpreta com um certo maternalismo, tá? Os Bebês e Suas Mães, na página 4, ele fala assim: sugiro, como vocês sabem, e suponho que todos concordam, que comumente a mãe entra numa fase da qual ela comumente se recupera nas semanas e meses que se seguem ao nascimento do bebê, e do qual, em grande parte, ela é o bebê e o bebê é ela. Essa é a preocupação materna primária, tá? E não há nada de místico nisso. Afinal de contas, ela também já foi um bebê e traz com ela as lembranças de tê-lo sido. Bárbaro. Tem igualmente recordações de que alguém cuidou dela, recordações, também coisas inconscientes, né? E essas lembranças tanto podem ajudá-la quanto atrapalhá-la em sua própria experiência como mãe. Então, aqui ele está justificando a preocupação materna primária. Escuta, mas o argumento dela, afinal de contas, ela também foi bebê. Vocês conhecem alguém que não foi bebê? Alguém que não traz lembranças de tê-lo sido? Os homens não foram bebês? Segundo o Arnaldo Antunes, todo mundo foi bebê. Então, aqui tem uma coisa curiosa, né? Então, se é isso, e é interessante que a Benedetti também vai falar de como essa marca do bebê que fomos, o Freud vai falar, todo mundo vai falar, a marca inconsciente, essas experiências libidinais do bebê que fomos, e também as nossas fantasias do bebê ideal, vão se somar ali no cuidado com o bebê. E a gente vai tanto ficar com medo do bebê, o bebê pode se tornar um objeto fóbico, como totalmente identificado com o bebê, como indiferente ao bebê, a partir dessas marcas e do laço que a gente estabelece. Mas aqui ele confunde alhos com bugalhos, porque não é isso. Todos fomos bebês, todos temos competências de identificação, ou não, porque não está garantido de fábrica, né? O que eu acho que o Winnicott está confundindo aqui é parentalidade com perinatalidade. E perinatalidade é aquilo que diz respeito justamente ao ciclo gravídico puerperal, que só algumas pessoas vivem, porque na tarefa reprodutiva você tem os corpos nascidos com útero que podem gestar e parir, né? Homens trans e também mulheres, e você tem os homens, ou as pessoas nascidas com pênis, que produzem sêmen e que podem inseminar, mas não podem gestar e parir. Essa divisão reprodutiva, ela tem consequências. E as consequências são, primeiro, que esse sujeito que gestou e pariu, ele nunca vai poder, por exemplo, estar na casa dele, alguém bate na porta depois de 15 anos e fala assim, eu sou seu filho. Não dá, né? Isso um homem pode viver, o homem pode ter tido uma relação fortuita com alguém, e depois de 15 anos apareceu um adolescente dizendo que é filho dele, né? Para a mulher já não, porque para quem gestou e pariu, a experiência atravessa o corpo. Sendo uma experiência que atravessa o corpo, atravessa o psiquismo, afeta o sujeito, né? Confronta o sujeito que gestou e pariu com o real, confronta o sujeito que gestou e pariu com uma deformação do eu. Então, tem alguma coisa da experiência perinatal que faz diferença nessa relação com o bebê. Ótimo, faz diferença. Mas o problema aqui é que a gente tende a supor que é uma diferença de valor. Então, quem gestou e pariu saberia mais sobre o bebê, se identificaria mais com o bebê do que quem não gestou e pariu. O problema é que a gente pega a diferença e transforma em valor. Esse aqui é mais do que esse. Bom, o que a gente escuta na clínica? Porque aqui a clínica é soberana, né, gente? O que a gente escuta na clínica é que a gente vai ter inúmeros sujeitos que não foram criados pela mãe biológica e que vão muito bem, obrigado. Inúmeros sujeitos criados em instituições que vão muito bem, obrigado, como a gente pode ver aqui nesse livro Entre o Singular e o Coletivo, né, que também tem a Daniela Tepperman aqui, no qual, depois eu passo para vocês, no qual vocês vão ver crianças em instituições, em creches, que se desenvolvem, se constituem subjetivamente e levam uma vida digna, tá? E na clínica, nós vamos ver também
mulheres que gestaram e pariram, mulheres e homens trans, né, que gestaram e pariram, tendo que ir para análise por um excesso de identificação com o bebê, né? Quantas mulheres não chegam chorando porque deixaram o bebê na creche e já não sabem mais, não pode trabalhar porque está chorando, porque o bebê deixou lá, ou não consegue se separar, ou entra em depressão por conta da gestação e do parto. Quantas pessoas não sofrem disso, né? Então, o que está sendo colocado aqui é que está sendo alçado um fenômeno, que é o ciclo gravídico-puerperal, que é opaco, como todo fenômeno para a psicanálise, porque a gente não sabe como o sujeito reage ao que acontece, o acontecimento em si é sempre opaco para a psicanálise, cada um vai viver aquilo de uma forma única, e a gente está dando consistência ao fenômeno no sentido de garantia, no sentido de um a mais, e às vezes é um a menos. Muito frequentemente a clínica está cheia de mulheres hiperidentificadas com seus bebês e que adoecem em função disso, e não o contrário. E aí vamos pensar do lado do bebê. O que a clínica mostra, a clínica e a história, é que mesmo bebês não criados por esses sujeitos que correm o risco de uma hiperidentificação por conta de terem vivido uma experiência no corpo, vão muito bem, obrigado. Né? Então, quando o Winnicott e todo o resto associa a gestação e o parto a um lugar de privilégio em relação ao que o bebê precisa, eles condenam qualquer outro tipo de ambiente no qual a mãe biológica não esteja. E condenam e acabam criando aquilo mesmo que estão imaginando, porque tem uma mítica aí, né? Recentemente eu estive numa mesa, já faz tempo, na verdade, com o Pedro Ambra e a Clarice Temer, e a gente estava falando sobre isso. E aí um rapaz que estava na mesa levanta a mão e fala, então, eu queria que vocês falassem como é que né? O que pode acontecer com uma pessoa que foi criada pela avó, né? Pessoa leiga que perguntou isso, mas poderia ser um psicanalista. Criado pela avó como eu, né? E o Pedro se antecipou e falou assim, ué, você está aqui falando com a gente, está ótimo, deve ter dado, né? Pode ser ótimo, né? Então, assim, a pessoa trazia a experiência dele já de antemão como um handicap. E vocês vão concordar comigo que isso é corriqueiro. Eu fui criado pela minha avó. Minha mãe não me quis. Eu sou filho adotivo. Sabe? E, na verdade, por quê? Porque a gente realmente entende que isso que é único da experiência perinatal e que dá um trabalho enorme de elaboração e tem um caráter traumático no sentido da psicanálise, a gente considera isso o suprassumo da parentalidade, confundindo a experiência perinatal da reprodução de corpos com a experiência subjetiva. Por quê? Porque interessa historicamente alçar esta mulher da família burguesa que gestou e pariu a categoria, o paradigma da parentalidade. Isso está no texto psicanalítico. Quando a gente começa a desmontar essa imaginarização da mãe que gestou e pariu, e essa imaginarização da mulher como aquilo que é necessário para o bebê, e a gente começa a dar consequência para o texto winnicottiano, e pensando em termos de ambiente, ou seja, de sujeitos cuidadores, com uma certa qualidade de relação, com uma certa qualidade de função ali, aí pensando função em termos do Lacan mesmo, né, de separação, de alienação e separação, a função parental não como função mamãe e papai, mas função desejante, função da lei do desejo, né, aí a gente começa a sair dessa lógica historicamente maternalista e começa a complexizar essa conversa, né? E aí a gente começa a entender que o Winnicott, o que ele está descrevendo dessa função esquizoparanoide, é muito recorrente em pessoas que passaram pela perinatalidade, mas não necessariamente é uma vantagem, nem para a pessoa, nem para o bebê. É só um trabalho psíquico a mais. Então, para resumir, diria que na partilha reprodutiva, quem passa pela gestação e parto, e quem não passa, esses dois na função parental, eles vêm de experiências diferentes, eles vêm de backgrounds diferentes.
quem não passou tem um trabalho de se aproximar de um bebê que vem de fora. E quem passou tem um trabalhão de se separar de um bebê que vem de dentro. E os dois vão ter que fazer longos trabalhos para conquistar aí uma relação, e estabelecer uma função, e assumir um papel e uma posição, né, que são 3 coisas distintas. Mas nenhum está exatamente em vantagem em relação ao outro. É claro que, na medida que a gente alça a mãe biológica ao suprassumo da parentalidade, a gente cria um discurso que se retroalimenta e vai fazendo com que essas mães se identifiquem nesse lugar e se sintam valorizadas, que é o grande truque que foi usado ali na passagem do século XVIII, né, a partir do Rousseau, da ideia da a mulher que é a mãe acima de tudo, então é um sujeito superior, com uma ética, né, isso é muito ideológico. Então, a ideia aqui é como a gente pode desmontar esse imaginário que caiba teoricamente, porque na clínica já cabe, mas que caiba teoricamente, que a gente possa abraçar uma clínica cheia de crianças adotivas, crianças que vêm de instituições, crianças que foram criadas pelos avós, crianças que foram criadas por 2 homens, por um casal trans, que estão chegando, que sempre chegaram, mas que sempre chegaram como se estivesse em lugar de handicap, como se estivesse em lugar de, tá vendo, não teve figura paterna, tá vendo, né? Então, e a gente começar a produzir uma teoria menos capturada pela ideologia. Então, bom, eu nem tenho noção se eu falei rápido ou devagar, para quem só entende espanhol, sei que eu uso muitas expressões e piadinhas em português, mas agora a gente pode tentar, com o tempo que nós temos aí, tentar, né, contemplar colegas